Oiê, eu sou a Scar e esse é o Terça Criminal, caso você esteja vendo no YouTube ou no Twitter. Ou Scarycast, caso você esteja ouvindo no podcast. Aqui eu trago toda semana um caso real pra vocês, e dessa vez eu já deixo avisado que o caso de hoje é bem pesado, tem muitos gatilhos. Eu sei que na própria intro aqui do canal já tem um alerta de gatilho, só que eu queria reforçar. E, gente, muito obrigada pelas mensagens que eu recebi, eu tô bem melhor. A minha tosse, ela parou, quer dizer, um pouquinho. Tem só um pouquinho de tosse e a minha falta de ar tá tranquila. Só a minha voz que eu tô rouca, como sempre. Antes de começar, queria dizer que se você gostar desse episódio, por favor, considere seguir o perfil ou o podcast e se inscrever no canal. Deixe seu like também, retweeta pra me ajudar se você estiver vendo isso no Twitter, ou analise o podcast no Spotify. Recados dados, bora pro caso de hoje. A fonte que eu usei foi o livro Serial Killers Made in Brazil, da Ilana Casoy. Benedito Moreira de Carvalho nasceu no dia 10 de agosto de 1908 em Tambaú, São Paulo. Sua mãe morreu no parto e ele era o caçula dos 12 filhos que a sua mãe teve. Ele apanhava de seu pai constantemente com um chicote feito de couro trançado e levava pancadas sempre na cabeça, de cabo de vassoura ou qualquer outro pedaço de pau, o que fazia ele ter perturbações, tonteiras, náuseas e desmaios. E é incrível a quantidade de criminosos que passaram por traumas na cabeça durante a infância. Enfim, ele saiu de casa com 16 anos e se instalou em Araçatuba, onde trabalhou de carreiro, garçom e lavador de pratos. Benedito não fumava, não bebia, era introvertido, não fazia amigos e era reservado ao extremo até com parentes e colegas. Ele vivia isolado emocionalmente, não frequentava bares ou lugares públicos, sempre foi hostil e antissocial. Em 1928, aos 20 anos, ele entrou na força pública como bombeiro, mas foi expulso por incapacidade moral no dia 31 de junho de 1936, depois de seu primeiro crime sexual. Nesse crime já se manifestavam seus primeiros sinais de sadismo. Ele foi condenado a 1 ano de reclusão por tentativa de estupro, cumpriu a pena e passou a ser serrador. Em setembro de 1941, no bairro da Penha, cometeu um atentado violento ao pudor e foi condenado a 2 anos e 11 meses de prisão. Só isso, sim. Em 1943, ele perdeu as 2 primeiras falanges do dedo indicador da mão esquerda em um acidente de trabalho. Em 1946, ele agarrou uma menor de 17 anos e a esganou e abusou sexualmente. Quando foi preso, disse que se chamava Joaquim Moreira de Carvalho e foi condenado a 6 anos de reclusão, pena que foi depois reduzida pelo Tribunal de Justiça para 3 anos e 6 meses. Saiu em liberdade condicional em dezembro de 1949. E eu acho um absurdo terem soltado esse homem tanto tempo antes. Já era, na minha opinião, uma pena bem pequena pra esse merda. Enfim, em 25 de janeiro de 1951, tentou abusar de Judite em Poá. No dia 1º de agosto do mesmo ano, tentou abusar das irmãs Dalila e Berenice e violentou a menina Sulamita, todas menores de idade. Também queria dizer que nesse episódio inteiro eu estou usando os mesmos nomes que a Ilana usou no livro, já que ela substituiu os nomes das vítimas menores de idade, ok? Continuando. No dia 18 de agosto de 1951, novamente em Poá, atacou Dina, de 13 anos, que foi salva por um rapaz que estava passando. No dia 6 de setembro de 1951, foi preso em flagrante por ter invadido a casa de Edna, em Itaquera do Campo. Benedito usou um cinto para apertar seu pescoço, mas ela mesmo assim conseguiu gritar e ele fugiu assustado. Foi perseguido e preso por locais, mas por meio de um habeas corpus ele ficou em liberdade 2 meses depois. Ele se casou com Marina e teve um filho. E esse filho, aos 13 anos, foi morar na casa dos tios e não falava de jeito nenhum sobre o pai. E a gente não sabe o motivo dele ter se mudado para a casa dos tios. Benedito teve cachumba que causou uma orquite, que é uma inflamação nos testículos e nem sempre secretava esperma. Alegava que depois da cachumba, nunca mais conseguiu controlar seu desejo sexual. Ele chegou a colher ramos de cambuci e erva de bicho para fazer chás que diminuíssem sua libido. Entre dezembro de 1950 e novembro de 1953, a polícia de São Paulo percebeu que estava rolando um surto de ataques sexuais violentos que aconteciam até 2 vezes por semana, o que era um índice bem alto para a época. Na Semana Santa de 1952, Gertrudes Dunzinger foi assassinada e o investigador da polícia, Adalberto João Kurt, atendeu o chamado.
Coincidentemente, a cara do Adalberto foi literalmente a primeira pista sobre o culpado, já que um senhor que tinha testemunhado quando a Gertrude estava sendo perseguida, ele disse que o culpado era igualzinho o investigador. A polícia então começou a coletar o depoimento de várias testemunhas de outros crimes que aparentemente não tinham conexão. Porém, eles perceberam que em todos os crimes o culpado era sempre descrito da mesma forma. Um cara forte, que sempre carregava uma pasta de couro marrom embaixo do braço, meio loiro e que se parecia com o investigador Adalberto em fisionomia e altura. Além dele usar um bigode pequeno e bem aparado, e muitas vezes usava um chapéu cinza com a aba rebaixada, que escondia parcialmente o rosto. As vítimas eram encontradas de forma parecida, o que levou os investigadores a perceberem o modus operandi e que estavam lidando com um serial killer. Então os métodos de investigação mudaram radicalmente. A sequência de crimes sexuais entre 1951 e 1952 em São Paulo indicava que o criminoso tinha uma larga experiência na área e uma boa chance de que já tinha passagem pela polícia. Com essa possibilidade, eles começaram a fazer uma pesquisa detalhada e minuciosa nos arquivos da Delegacia de Costumes, na Penitenciária do Estado, na Casa de Detenção e nas delegacias distritais em geral, procurando por algum criminoso sexual que estivesse em liberdade condicional ou já tinha cumprido a pena. Até arquivos de jornais foram pesquisados. Isso levou a uma lista de nomes de possíveis suspeitos que foram estudados e eliminados por exclusão, fosse por sua aparência ou modus operandi e etc. Quando examinaram os arquivos da delegacia da 10ª Circunscrição, Distrito da Penha, depararam com a ficha de Benedito Moreira de Carvalho. E ele era muito parecido com o investigador Adalberto. Na sua ficha criminal, falava que ele tinha cumprido pena por estupro na penitenciária do estado e respondia simultaneamente a 2 processos por crimes sexuais. Duplo atentado cometido no município de Poá, que naquela época ainda era Mogi das Cruzes, e outro contra uma jovem em São Paulo. A leitura dos relatórios policiais indicava que o modo de agir de Benedito era bem parecido com os crimes que eles estavam investigando, e ele se tornou o principal suspeito. Logo descobriram que ele tinha fugido da cadeia em Mogi das Cruzes em agosto de 1951 e que no mesmo dia abusou sexualmente de uma pessoa e tentou ainda abusar outra em Itaquera. O suspeito utilizava também nomes como Joaquim Moreira de Carvalho, Benedito Moura de Carvalho e José Carvalho. No dia 18 de agosto de 1952, enquanto as investigações estavam ocorrendo, ele fez mais uma vítima, na qual abusou e tirou sua vida. Quando a polícia chegou no local, as testemunhas deram descrição de um homem meio loiro, magro, com mais ou menos 1,70 de altura, chapéu de aba baixada e uma pasta de couro na mão. Isso fez com que pensassem em Benedito. A polícia então começou sua busca imediatamente. Os investigadores Mário Gonçalves, Atos Tescarolho, Antônio Belli e Alcides de Oliveira, orientados pelo delegado Francisco Petrarca Iello, descobriram que Benedito era serralheiro e levantaram os endereços de todas as serralherias de São Paulo. Depois, assinalaram os diversos empregos do criminoso em um mapa e verificaram todas as folhas de frequência, cartões e livros de pontos desses locais. Essas coisas na época eram usadas para saber se a pessoa foi trabalhar, tipo quando você bate o ponto, sabe? Então eles perceberam que em todas as datas dos crimes, sem exceção, o Benedito tinha faltado ao trabalho. E já não restava mais dúvidas. Agora faltava prender Benedito. Como o criminoso dava endereços falsos, isso atrapalhou muito as buscas. Mas depois de muito esforço, chegaram à rua Ponciano, número 32, em Guaiaúna, São Paulo. Para o suspeito não fugir, os policiais resolveram que iriam ficar na rua de frente à casa do Benedito, com um caminhão estacionado ali, enquanto usavam macacões e trajes de operários. Era dia 29 de agosto de 1952, às 2 horas da madrugada, e eles estavam fingindo consertar o caminhão quebrado, né? Por volta das 4h30 da madrugada, pouquíssimas horas depois, 2 horas depois, Benedito saiu de casa com a pasta de couro marrom e imediatamente os investigadores deram voz de prisão. Ele não reagiu. Na pasta só foi encontrado um cordel com uma laçada em uma das pontas, que era uma evidência muito importante, já que 2 das suas vítimas tinham sido estranguladas com material semelhante.
Uma pequena pausa para avisar vocês que eu também faço lives exclusivas para subs e VIPs lá no meu canal da Twitch. Essas lives são de casos reais e lá a gente consegue conversar ao vivo, no tete a tete, sobre alguns casos. E vocês conseguem também me mandar alguns outros que vocês queiram que eu conheça ou reaja. Além disso, se você quiser episódios extras, saiba que dá para você se tornar apoiador lá na Aurelo. Todos os nomes e os nicks de quem me apoia tanto na Twitch quanto na Aurelo aparecem no final dos meus episódios lá no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição do episódio caso vocês se interessem. Recados dados, aproveite o episódio. No interrogatório, Benedito confessou 10 dos seus crimes sem nenhum constrangimento ou remorso. Entre os mais recentes estavam 10 abusos sexuais. 8 deles, ele tirou a vida das suas vítimas e confessou sem hesitar. Agora eu vou contar alguns desses casos aqui. Eu já deixo um alerta de gatilho, porque eles são pesados. Então pule alguns minutinhos, caso você prefira evitar essa parte. Caso da Vila Diadema, 26 de fevereiro de 1952. Vítima, Tâmara, menor de idade. Vítima de abuso sexual e homicídio. Benedito saiu de manhã para procurar emprego em alguma serraria. Desceu do ônibus na Vila Conceição e começou a seguir a pé. Andou por 7 ou 8 quilômetros, mas não encontrou o lugar que ele estava procurando e decidiu voltar pela mesma estrada. Então, pouco depois das 1h da tarde, ele viu uma garotinha andando na rua na sua frente e apertou o passo para alcançá-la. Quando conseguiu, convidou ela para entrar no mato e claramente ela disse que não e se afastou. Benedito então agarrou ela pelo pescoço e arrastou ela para o mato. Ali, continuou esganando ela e cometeu o abuso. Depois deixou o local achando que a vítima ainda estava viva. Caso de Parelheiros. Dia 7 de abril de 1952. Vítima, Gertrudes Dunzinger, 29 anos. Vítima de abuso sexual e homicídio. Era 8 horas da manhã e Benedito estava no parque Anhangabaú quando pegou o ônibus sentido Santo Amaro. Chegando lá, ele pegou outro ônibus para Parelheiros. Ao passar perto de uma escola, perguntou ao motorista se ali era o Casa Grande e desceu. Andou por uma estrada secundária e passou por outra escola. Na volta, ele viu uma moça loira que era a Gertrudes. Benedito então subiu num barranco, esperou que ela passasse e começou a segui-la. Ele então se aproximou e fez a mesma proposta que a vítima anterior, que ela entrasse com ele no mato. Ela disse que não e se afastou. Ele continuou seguindo ela até passarem por uma segunda porteira. Ali ele agarrou o braço dela. Ela gritou desesperada, mas ele logo tapou sua boca com a mão e enforcou seu pescoço com um cordel. Arrastou ela para a margem da direita do caminho e cometeu o abuso. Ela carregava uma sacola com pão, maçãs, pequenos embrulhos e uma lata. Benedito comeu as maçãs e voltou pelo mesmo caminho. Foi quando ele passou por um senhor de idade e o cumprimentou. Esse foi o senhor que disse ao investigador sobre a semelhança dele com o Benedito. Caso da Estrada da Juta, dia 26 de maio de 1952. Vítima, Esther, 12 anos, vítima de abuso sexual e homicídio. Eu fico abismada com a casualidade que esses crimes aconteceram. Nesse caso, assim como nos outros, ele estava andando de um lado para o outro, pegando o ônibus, até que pegou uma carona com destino a Santo André e desceu nas proximidades de uma fazenda, onde viu uma garotinha. Ele avançou sobre ela, esganou até a morte e a violentou. Cobriu o cadáver com as roupas dela e foi para casa, assim como se nada tivesse acontecido. As lesões de suas vítimas eram sempre semelhantes: pescoço, rosto, seios, coxas. Se fosse uma criança, apenas arrastava ela para o mato. Se fosse adulta, antes de tomar qualquer medida drástica, fazia um convite sem aceitar não como resposta. Sempre despia as vítimas meninas e as cobria com peças do seu vestiário depois dos crimes. Quando atacava mulheres adultas, deixava elas nuas e completamente descobertas. A partir daqui, como vocês já entenderam o modus operandi, eu vou apenas citar os casos e não entrarei em detalhes. Caso de Cumbica, dia 28 de maio de 1952, 2 dias depois do último. Vítima, Maria de Lourdes Alves, 18 anos, vítima de uma tentativa de abuso sexual. Caso de Barueri, 20 de junho de 1952, vítima, Rebeca, 12 anos, vítima de abuso sexual. Caso da Parada 15 de novembro, dia 21 de julho de 1952. Vítima,
Mercília Oliveira de Souza. Ela foi abusada e estrangulada por cordas até o falecimento. Caso da Chácara Rude Ramos, dia 2 de agosto de 1952. Vítimas: Raquel, de 10 anos, violentada e morta pelos ferimentos do abuso, e Abraão, de 8 anos, que sofreu atentado violento ao pudor. Caso de Itaquaquecetuba, dia 18 de agosto de 1952. Vítima: Ruth, 10 anos, violentada e morta. Caso do Sítio Invernada, dia 21 de agosto de 1952. Vítima: Miriam, 15 anos, violentada e morta. Bom, tendo a confissão e o mandado de busca, a polícia vai até a casa de Benedito para investigar e encontraram as seguintes evidências: 3 pastas de couro, noticiário de seus crimes e outros em recortes de jornais, vários ternos, chapéu cinza como descrito pelas testemunhas, livros de catecismo, imagem da Santa Isildinha e uma relação manuscrita a lápis pelo próprio Benedito, com várias anotações. E um detalhe importante, o Benedito anotava seus crimes em um caderninho, já que ele não queria ser acusado por crimes que não tivesse cometido. E como ele mal se lembrava das suas vítimas, ele preferia anotar tudo. Os bairros eram marcados de acordo com suas próprias referências do local, não com os nomes conhecidos pela imprensa. Ele escrevia o local e a quantidade de vítimas. Por exemplo, Lapa, uma menina, Bairro do Limão, um menino e etc. Mesmo parecendo ser honesto sobre seus crimes, Benedito nunca confessou cópula anal e estrangulamento, mesmo sendo coisas comprovadas por exames médico-legais. Nas marcas de estrangulamento manual deixadas pelo Benedito, sempre faltava parte do dedo indicador da mão esquerda, já que o criminoso tinha sofrido um acidente de trabalho onde perdeu parte do dedo, que eu tinha falado antes. Além disso, o conteúdo da sua pasta não deixou dúvida sobre os seus objetivos de uso do cordel com aquela laçada. Ele dizia que usava essa cordinha para fazer feixes de gravetos e cavacos que costumava levar para casa e usar no fogão, mas sua esposa negou essa afirmação, já que o fogão era carvão. De fato, aquele tipo de corda é usado em serrarias. Porém, os corpos de Gertrudes e de Raquel continham sulcos no pescoço que batiam com exatidão com a espessura daquele cordel. Sobre as pastas encontradas, ele disse que tinha comprado, porém uma delas era bem mais cara do que o Benedito disse que tinha pagado, e os policiais decidiram averiguar todos os inquéritos de crimes sexuais para ver se em algum caso a vítima tinha perdido uma pasta. E de fato, uma vítima chamada Sara, de 10 anos, tinha perdido sua pasta. Esse caso aconteceu no mesmo dia do caso da Estrada da Juta. Então Sara e seu pai foram chamados para depor e reconheceram o item. Ao mesmo tempo, o criminoso confessou outros 2 delitos por ter sido reconhecido por testemunhas, que foram abuso sexual de Débora, de 11 anos, no dia 5 de maio de 1952, na Vila Carrão, e de Leia, também de 11 anos, no dia 24 de junho de 1952, em Mauá. Benedito fez o reconhecimento e a identificação de todos os locais dos crimes. Mostrou à polícia com impressionante exatidão os caminhos pelos quais chegava até eles, o ponto que encontrou a vítima, o caminho de volta e os lugares que ficaram os objetos das vítimas. Benedito cometeu crimes contra 29 vítimas. 22 delas eram menores de idade. Todas, sem exceção, foram atacadas durante o dia. Em seu prontuário no Manicômio Judiciário do Estado de São Paulo, que viria depois a se chamar Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Professor André Teixeira de Lima, de Franco da Rocha, sim, o nome enorme, enfim. Nesse prontuário, constam mais 5 crimes de sua autoria. Em Suzano, no dia 1º de março de 1951, ele praticou 3 atentados sucessivos contra 3 menores de idade. Uma delas foi salva por um passante, as 2 outras foram abusadas e uma delas foi esganada. No dia 24 de abril de 1952, a vítima foi Leila, de 12 anos. Abusada e esganada em Tremembé. Em 16 de junho de 1952, a vítima foi Moisés, de 9 anos, esganado e morto no bairro da Quinta Parada. Ao ser interrogada, a sua esposa Marina Ferreira de Carvalho disse não ter queixas de Benedito. Parece que do seu lado, esses impulsos sexuais que ele tinha não eram doentios, sabe? Além disso, o Benedito também tinha medo dele não ser considerado doente, já que dizia não conseguir se conter. Ele queria ir para um hospital psiquiátrico
psiquiátrico ao invés da prisão. Bom, Marina dizia nunca ter notado nenhuma anomalia ou perversão e que Benedito era trabalhador e sustentava o lar sozinho. Nunca soube ao certo os motivos das prisões e condenações do marido. Sabia vagamente que se tratava de encrencas com moças. Quando via algumas notícias dos jornais, até tentava comentar com ele, mas recebia só silêncio como resposta. Bom, ele teve sua prisão preventiva decretada no dia 12 de setembro de 1952 e foi para o antes chamado Manicômio Judiciário de São Paulo, no dia 24 de outubro de 1952. A conclusão de todos os laudos realizados até sua morte era de que ele sofria de psicose ou pseudopsicopatia por lesão cerebral, sendo assim um indivíduo de alta periculosidade. Foi considerado inimputável e absolvido de seus crimes, e ficou o resto da vida mantido internado no manicômio. Um funcionário da instituição chamado José Benedito Castellani disse que o criminoso Benedito era autoritário, dominador, meticuloso e obediente, e que ele ficou responsável pelo refeitório dos pacientes da seção B, e ele era um chefe muito duro com os outros presos. A liderança dos internos não gostava do excesso de autoridade que Benedito usava. Em 1975, o paciente Armindo Pereira Alves tentou matar Benedito com um canivete. Levou 4 ou 5 facadas e sua barriga foi cortada, expondo tripas e fezes, e Benedito, segurando o ventre, caminhou por 20 metros até o consultório médico para ser atendido. Ele foi hospitalizado e se recuperou totalmente depois de um tempo. Em 1976, sofreu um infarte dentro da copa do refeitório enquanto estava trancado lá dentro. Como ele era um preso de confiança, ele tinha a chave. Depois de terem arrombado a porta e tentado socorrer Benedito, ele não sobreviveu. E esse foi o fim do monstro de Guaianazes, como ficou conhecido. Esse foi o episódio, espero que tenham gostado do conteúdo. Obrigada por terem ficado até aqui. Deixe nos comentários o que acharam desse caso e se você já conhecia ele. Eu confesso que tive que segurar o choro várias vezes enquanto eu escrevia o roteiro e enquanto eu tava gravando também. Eu tentei deixar de fora muitos detalhes pra não traumatizar vocês, mas enfim, fiquem bem, sejam gentis uns com os outros e bebam bastante água. Tchau!